Olá, meus amigos, muito bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Tô vendo que alguns já chegaram por aqui, Leonardo já chegou, Rafael, eu estudo até passar, ainda tem, né? E-A-P, eu estudo até passar, que coisa boa, Karine tá aí me acompanhando também, me ajudando, bom dia para quem também está participando, né? Ainda não passou por aqui, ainda não se manifestou, mas que coisa boa nós estarmos juntos. Eu quero agradecer demais a sua presença. Vou me apresentar mais uma vez rapidamente, né? Eu sou a professora Patrícia Adréia, sou professora do Direção desde o começo. Bom dia, Altair. E originariamente sou professora de Direito Civil, Processo Civil, Consumidor e Direito da Criança e do Adolescente. Mas desde que começou esse movimento, já tem um bom tempo de que haveria o concurso do Senado, depois ele parou, eu lembro, né? O presidente era até o senador Alcolumbre, e aí o queridíssimo direção me chamou, né? O nosso grupo que eu chamo de G5, né? Os nossos 5 diretores e falaram: Patrícia, o que você acha de você estudar direito digital? Tem tudo a ver com direito civil, e tem mesmo, né? E aí agora saiu, a gente até começou algumas aulas antes do edital, o concurso já estava bem quente, a gente já sabia que ele ia sair, e aí a gente estava, né, nesse movimento, então chegou o dia do que saiu o edital e a gente já vai começar a estudar direito digital. Então eu vou fazer primeiro com você aqui uma análise do nosso edital, o que a gente tem que estudar, quais são os pontos mais importantes, e aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a jurisprudência e aí a gente avança nos exercícios. Depois a gente vai começar a se ver às quintas-feiras, não nesse horário, provavelmente mais tarde um pouquinho, deixa eu ver aqui, porque a minha agenda já tá montadinha, né? Porque quando saiu, minha gente, é tanta coisa que a gente tem que estudar, tanta coisa que a gente tem que fazer, né? Mas a minha agenda já tá montadinha, eu acredito que a gente se encontre, 9 da manhã, né? A partir da próxima semana, a gente vai se encontrar sempre às 9 da manhã, e aí a gente vai conversar sobre direito digital. A gente vai começar primeiro conversando, estou olhando aqui na agenda, primeiro sobre direito digital e depois a gente vai avançar para conversar também, para quem vai fazer o concurso para advogado do Senado, a gente vai conversar sobre ética e estatuto da advocacia que vai cair na nossa prova, tá bom? Então é isso, estamos juntos, vou fazer essa primeira análise com você, a gente vai conversar um pouquinho sobre a jurisprudência, a gente sabe que o concurso do Senado vai ser um concurso importantíssimo, salários de níveis assim, muito expressivos, a gente sabe disso. É casamento, né, gente? É casar, é passar no Senado e acabou, vai ficar lá para todo sempre, e a minha até aposentar, como aconteceu com meu pai, por exemplo, né? Eu sou filha de servidor do Senado, minha infância toda, minha adolescência inteira foi participando de tudo que acontecia no trabalho do meu pai, obviamente, e a gente teve uma experiência muito feliz, eu sou muito grata, inclusive, ao Senado Federal, tenho um carinho especial em preparar os alunos para o concurso do Senado, porque foi por meio desse trabalho que o meu pai desenvolveu a vida toda, que ele pôde dar a mim o que eu tenho hoje, né? Então, o curso superior que eu pude ter, o idioma que eu pude estudar, enfim, todas essas coisas foram promovidas. O primeiro carro, assim, que passou no vestibular, né? Essas coisas todas foram promovidas a partir do trabalho do meu pai. Então, eu digo que eu sou filha do Senado, né? E a gente tem muita paixão, assim, meu pai, por exemplo, né, eu gosto de contar isso rapidinho antes da gente começar a conversar sobre direito digital, a gente fala que o Senado, meu pai saiu do Senado, mas o Senado não saiu do meu pai, né, porque o meu pai, por exemplo, ele trabalhava no plenário. E aí, como ele trabalhava no plenário e hoje ele assiste o plenário o tempo inteiro, então eu passava o tempo inteiro na TV Senado, né? A gente acompanhou toda a dedicação dele e ele é uma pessoa extremamente dedicada, apaixonada pelo que fez a vida toda. Então, o tempo da Constituinte, né, da Assembleia Constituinte, para elaborar o texto dessa Constituição que a gente tem hoje de 1988, isso aconteceu de 86 e 88, então assim, eu tenho essas memórias, né? Então isso é muito feliz e eu estou muito honrada da gente poder estudar junto, tá bom? Então eu vou dar uma pausa breve só para começar, só para colocar a vinheta e aí a gente vai ver aí a gente vai colocar o assunto que sobe para a nossa plataforma. Então não sai daí, até já!
Olá pessoal, como vocês estão? Bem-vindos, obrigada por me receberem, obrigada por você me receber aí no seu momento de estudo, esse momento tão importante, tão sagrado para todos nós e que transforma a nossa vida. Eu sou a professora Patrícia Dreyer e nós vamos estudar hoje Direito Digital, com foco na prova do Senado Federal, essa prova maravilhosa, já marcada para acontecer. A gente está conversando depois do edital, então a gente já tem aqui a data da prova, o cargo, a remuneração, as disciplinas que vão ser cobradas. Então a gente faz um estudo, vale dizer, um estudo diferente, não é? Um estudo com muito mais direção. E aí, falando sobre isso, então a gente vai começar fazendo essa análise, que é o seguinte: quando a gente fala de direito digital, especialmente pensando aqui no concurso do Senado Federal, a gente tem que pensar o seguinte: o que é o direito digital? O direito digital é um novo ramo definido como um conjunto de normas criadas e utilizadas para tutelar as relações jurídicas e as violações que ocorrem no mundo digital. Gente, vale dizer, inevitavelmente hoje, quando a gente fala de direito digital, a gente está falando do nosso cotidiano. Veja, quando eu pego com você o seu contato, eu vou dizer assim, por exemplo, isso é muito comum nas relações, né? Eu vou dizer, você me passa seu número de telefone? Aí você vai me passar. A primeira pergunta que vem na sequência das pessoas é o quê? É o WhatsApp? Não é assim? Tem Telegram. Por quê? Porque a gente não se comunica mais com tanta frequência pelo telefone, falando ao telefone. Não, a gente manda mensagem de WhatsApp. Ou a pessoa responde imediatamente, ou a pessoa responde assim que ela puder, mas hoje esse virou o nosso meio de comunicação. Se eu pedir hoje o seu endereço, você vai me dar o seu endereço físico, onde fica a sua casa, onde fica o seu trabalho, muitas das vezes. Mas a depender do contexto, você vai dizer assim para mim: eu estou de home office. Desde a pandemia, eu trabalho em home office. Ah, então esse agora é o seu domicílio voluntário, mas é também o lugar estendido, claro, onde você exerce a sua profissão. Isso também aconteceu comigo, não é diferente comigo. E aí o que eu quero mostrar para você? Que hoje o que a gente tem é um domicílio que é ao mesmo tempo domicílio voluntário e domicílio profissional. Mas aí para as pessoas me localizarem ou para as pessoas te localizarem, elas não batem na porta da sua casa. Elas te mandam um e-mail, porque o e-mail é o seu domicílio eletrônico. Então, o seu endereço eletrônico hoje é muito mais acionado no cotidiano da vida do que, evidentemente, as pessoas baterem na porta da sua casa. Você faz compras e aí você baixa inúmeros aplicativos e coloca vários dos seus dados. Você hoje nós podemos sair com muito mais tranquilidade, muito mais facilidade. Essa questão até caiu agora na prova da UAB do 35º exame de ordem. A prova foi aplicada, salvo melhor juízo, em maio, acho que 24 de abril, foi. A prova foi aplicada, salvo melhor juízo, no dia 24 de abril. Aí o que acontece? A gente teve lá uma questão exatamente dizendo isso, e a prova foi da FGV, viu? A prova dizia o seguinte, que uma moça tinha ido a um bar com os amigos celebrar que ela tinha sido contratada por um escritório de advocacia onde ela era estagiária, já que ela tinha passado no exame de ordem. E aí continuava a conversa dizendo o seguinte: ela, então, ao chegar no bar, o estabelecimento, pediu os dados dela para fazer o cadastro do cartão de consumação. Gente, hoje quando pede o cadastro da gente para fazer, por exemplo, um cartão de consumação, pega o quê? O nome, o número de telefone celular, quase ninguém mais tem telefone fixo, não é? Os mais modernos não têm mais telefone fixo, a gente tem o número de telefone celular e talvez o CPF, não é isso? Aí dizia a questão que a FGV colocou que o estabelecimento pedia outros dados, como estado civil, filiação, endereço, número do cartão de crédito. Aí ela falou, eu não sou obrigada a fornecer todos esses dados. Por quê? Porque pela Lei Geral de Proteção de Dados, um dos princípios que a gente vai ter é o princípio da necessidade. Eu vou fornecer os dados que são necessários para aquela
participação, para aquela elaboração daquele cartão de consumação. Então, nesse sentido, a gente precisa compreender isso aqui, que o direito digital é um novo ramo definido como um conjunto de normas criadas e utilizadas para tutelar as relações jurídicas e as violações que ocorrem no mundo digital. Hoje, quando você assina um contrato, muito provavelmente, e especialmente depois da pandemia, a pandemia só acelerou essa nossa necessidade de todos nós estarmos inseridos nesse contexto, mandam para nós um contrato que a gente só vai dando enter assim, ó, e vai colocando a nossa assinatura naquele documento, a nossa assinatura digital. Então, tudo isso está dentro dessa ciência, vamos dizer assim, do direito digital. Então, o direito digital ele tem algumas áreas de abrangência. Basicamente, a área do contencioso, em que a gente vai ter as áreas civil, trabalhista, tributário, previdencial e autoral. Inclusive, na nossa prova tem, e a gente vai ter que ter uma atenção especial ao direito autoral. Consumidor, super importante no campo consultivo, né? Consumidor, civil de novo, campo do direito civil, do comércio eletrônico, né? As compras pela internet e as startups, e no campo do compliance, das novas práticas empresariais. 3 leis devem nos acompanhar de modo mais importante, a despeito dessas que estão aqui no nosso edital, eu coloquei aqui para você no nosso material. Quais são essas 3 leis? Bom, historicamente a gente tem a Lei Carolina Dickmann, que é a Lei 12.737, é uma lei bem pequenininha, ela não está elencada para nós no nosso edital, mas é importante que você saiba dessa origem, não é? Que tipificou os crimes informáticos. Por quê? Vou te mostrar aqui. No nosso conteúdo vai ter lá quebra de sigilo telemático, que é diferente de interceptação. Então aqui está dizendo, né? Como, por exemplo, um dos crimes informáticos é a invasão de aparelhos eletrônicos, a falsificação de documentos e cartões. Gente, nós somos vítimas dessas práticas cotidianamente. Então começou lá com a história da atriz Carolina Dickmann, que foi vítima, eu diria hoje, de uma extorsão, não é? Porque havia no computador ali fotos em que ela estava nua, fotos da sua intimidade. Então, olha o direito da personalidade previsto lá nos artigos 11 a 20 do Código Civil, no artigo 5º da Constituição, não é? Então a gente vai ter aí a preservação da intimidade. E aí ela foi vítima de uma extorsão, mas não é uma extorsão qualquer, era um crime informático, de modo que, diante daquela repercussão, nós tivemos a edição da Lei 12.737. Mas você vai observar no nosso edital que as leis mais importantes serão, desculpem, o Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014, que estabelece direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, e também a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Essas duas, meus amigos, são leis de leitura, eu diria, e de estudo obrigatório. Por quê? Porque o que eu estou te dizendo é que essas leis, elas serão cobradas de nós e serão muito cobradas, inclusive, na nossa prova. Se você observar, olha só, não vou muito longe não, vou fazer nesse momento aqui com você, vou abrir a página aqui do nosso parceiro, do QC, vou colocar aqui em questões e vou selecionar a disciplina aqui de Direito Digital, porque a gente já tem essa disciplina de Direito Digital. A gente tem, olha aqui comigo, para você ter uma ideia, e a gente vai fazer o que existir aqui de questão, tá? Claro que a gente vai começar por questões da FGV, mas olha bem, estou ampliando aqui para você ver diretamente da página do nosso parceiro, olha, do QC,
E a gente tem aqui, ó, 169 questões, tá vendo aqui? Vou ampliar para você ver melhor. Ó, cadê, gente? Aqui, ó, 169 questões de direito digital. Então, a gente já tem muita questão. Dessas questões, quantas foram elaboradas pela FGV? Dessas questões, apenas 9 foram elaboradas pela FGV. Vem aqui que eu te mostro. Olha bem, apenas 9 questões foram elaboradas pela FGV. Você acha que a gente vai parar aí? De jeito nenhum. A gente vai, claro, né, começar aqui pelas 9 primeiras questões que foram elaboradas pela FGV, mas obviamente que a gente vai avançar para as outras bancas, porque a gente não vai poder fazer só 9 questões se preparando aqui, nós não vamos poder nos preparando para direito digital e para um concurso dessa monta, a gente não vai poder ficar aqui com 9 questões, não é verdade? Depois, meus amigos, além disso, o que eu trouxe para você? Outras leis que também são importantes dentro do direito digital, são elas a lei do e-commerce, que é exatamente o Decreto-Lei 7962 de 2013, que estabeleceu normas para o comércio eletrônico com regras que na prática reiteraram a importância de se respeitar o Código de Defesa do Consumidor no mundo virtual, e também a lei do stalking, que é a lei 14.132, não é? A lei 14.132, que diz o seguinte, é a lei que altera, de novo, né, o Código Penal para incluir a pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa para quem praticar o stalking. E aí, claro, se você quiser identificar o que é essa conduta, o melhor caminho é você abrir de cara a Lei 14.132. Trago aqui para você também e a gente vai ver o seguinte, olha aqui. A Lei 14.132, de 31 de março de 2021, acrescenta o artigo 147-A ao Código Penal para prever o crime de perseguição. E o que é o crime de perseguição? Que é exatamente o stalking. É perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, pode ser inclusive por meio digital, claro, não é? Mandando um monte de mensagem de WhatsApp frenética, Telegram, gente, mandando mensagem por Pix, faz o Pix de R$1 e fica mandando mensagem ameaçando, sei lá, Pix de centavos, não é? Aí continua aqui dizendo, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Claro que nós vamos ter as figuras vulneráveis dentro desse contexto. Portanto, a pena vai ser aumentada de metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, contra mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 do Código Penal, ou mediante o concurso de 2 ou mais pessoas com emprego de arma. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência e somente se procede mediante representação. Então, esses são os textos legislativos mais relevantes quando se trata do direito digital. E aí a gente teve o nosso edital do Senado Federal. Direito digital vai cair para 2 cargos. Direito digital vai cair para técnico, que é o cargo de policial legislativo, e direito digital vai cair para o cargo de advogado. Então, você que está comigo aqui, me diga para qual concurso você está, para qual cargo você está se preparando, né? Vocês estão comentando aqui comigo, Stalking só me lembra a série You. Eu ainda não assisti essa série, por absoluta falta de tempo, né? E o pessoal ainda tá aqui, por Pix ainda vai, né? Pelo menos põe R$1 na minha conta.
Pois é, mas é possível, né? É possível de acontecer. Eu acredito que muitos de nós aqui estejamos nos preparando para a carreira de policial legislativo. E eu adoro contar isso para você. Eu tive alguns alunos policiais legislativos. Sei que muitos que têm o desejo de ser policial têm o desejo de trabalhar numa área específica, não é? E aí, o que que acontece? Eu já vi, eu já tenho, né? Inclusive, já tive inúmeros alunos, alguns deles policiais legislativos do Senado. E aí eu me lembro bem de um que eu tenho muito carinho por ele, uma figura inteligentíssima, inclusive. Vou até perguntar para ele se ele ainda está como policial legislativo, se ele avançou para outras carreiras, mas a função dele era trabalhar na inteligência e dentro dessa área da inteligência ele tinha que cuidar das ordens do Supremo de de interceptação telefônica. Por outro lado, ele também tinha que cuidar para que não houvesse nenhuma outra invasão maliciosa. Então, por exemplo, eu vou ligar no telefone geral do Senado Federal e vou pedir para falar no gabinete do senador João da Silva. Tem um ramal que vai direcionar essa ligação para o gabinete do deputado. E eventualmente você tem o número desse ramal. Então você pode, por exemplo, ligar direto nesse número. Perfeito. Só que no sistema de ramais, eles são modificados numa velocidade absurda, questão de minutos. No sistema, para que não haja, por exemplo, a gente vai grampear o ramal 2532. Se você grampear o ramal 2532, claro que maliciosamente, se você conseguisse fazer isso, você não vai pegar o mesmo telefone, a mesma ligação dentro de, por exemplo, 30 minutos. Não vai, porque existe uma inteligência desse sistema. Claro que eu estou falando uma coisa que sem contar aqui muitos detalhes, até porque são detalhes que nem eu poderia saber. Mas o que eu estou querendo dizer o direito digital é relevante para o cargo, para a carreira de policial legislativo? Super relevante, porque nós vamos ver dentro do Senado Federal, obviamente, a necessidade de apuração de alguns desses crimes ou de algumas dessas práticas, sem contar que o advogado do Senado Federal vai lidar, obviamente, com questões políticas, legislativas e jurídicas que também cuidam disso. Então, a gente precisa conhecer cada vez mais essa disciplina. Aí o que acontece? Dentro do nosso edital, a gente vai ter 2 conteúdos. Esse mais compridinho aqui é para advogado, então deixa eu anotar aqui para você que esse aqui mais extenso é para advogado e esse aqui relativamente menos extenso é para o cargo de policial legislativo, né? E vocês ainda estão me dizendo, direito digital deveria estar também nos outros cargos, né? Então assim, gente, tem tudo a ver com a necessidade de você trabalhar com isso. Você que vai ser policial legislativo, você vai ter que cuidar exatamente disso aqui, do se aconteceu ou não uma tentativa de quebra de sigilo, como é que funciona a questão das redes sociais, se vai haver invasão à rede social do próprio Senado Federal, a gente sabe disso também, e hoje é inevitável, não é? Então, essas grandes instituições do nosso país, o Senado, a Câmara, o STJ, tem perfil no TikTok, gente. O STJ tem perfil no TikTok. O STJ tem perfil no Instagram. O Senado Federal tem perfil no Instagram. Tem um site. E a gente não pode ter o quê? Invasão maliciosa. Não faz muito tempo, inclusive a gente pode falar disso aqui para você, não faz muito tempo, isso é absolutamente público, notório, no comecinho da semana, na primeira semana de agosto, nós tivemos uma tentativa de invasão maliciosa ao
ao site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do TJDFT. Então, a própria inteligência também da informática do TJDFT derrubou o sistema, tornou inacessível inclusive para os advogados, né? De maneira que, claro, os prazos foram suspensos, prorrogados e tudo mais, mas o que a gente tem? A gente tem exatamente o que vocês estão colocando aqui para mim. A gente tem uma pertinência temática. Então, falando disso, eu vou passar aqui com você quais são esses assuntos e quais são essas legislações que a gente vai precisar estudar. Eu até prefiro começar com você olhando aqui embaixo nas legislações. Estão vendo aqui que a gente tem que estudar juntos 5 leis? Elas não são muito extensas, não são mesmo, tá? Só para você ter uma ideia, a LGPD, apesar da gente ter inclusive várias partes dela que estão revogadas, mas ela tem 58 artigos, só para você ter uma ideia aqui, tá? Ela tem, então não é muita coisa. Ela tem 58 artigos. E dentro desses artigos é que nós vamos encontrar, por exemplo, os 2 primeiros assuntos que você está vendo aí. Então, quando fala aqui, por exemplo, de proteção de dados, tá vendo aí? Proteção de dados e de... Quando você fala aqui de proteção de dados, a gente está falando exatamente da LGPD, proteção de dados e do direito à privacidade da informação. Então, deixa eu colocar aqui para você ter uma ideia. Olha só, vou pegar o texto compilado, tá? E aí, olha aqui. Então, a última lei, o que eu quero te falar é isso aqui, ó. A última lei que está aqui no nosso edital, Lei 13.709, já cuida desse nosso primeiro assunto, que é a proteção de dados e direito de privacidade de informação. Da onde eu tiro isso? Aqui, ó, gente, deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu só colocar aqui na legislação. Pronto. Olha aqui, ó, Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Tá vendo aqui? E se a gente falar de proteção de dados, é o primeiro assunto que a gente tem. Olha aqui o artigo 2º. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamento respeito à privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação, livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor, direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, a própria LGPD já cuida pra gente desse primeiro assunto. E se você, inclusive, quiser pensar, professor, e essa parte do direito da privacidade é o artigo mais interessante, ou tá dentro do grupo, eu vou te mostrar esse grupo de artigos mais importantes que a gente tem que ver na LGPD. Inclusive, ontem, o nosso pedagógico já me deu aqui um feedback, nosso queridíssimo professor Eric tem o curso completo de LGPD, que já deve estar disponível pra gente dentro do nosso curso. E aí tá dizendo aqui o artigo 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade nos termos desta lei. Para você ter uma ideia, vai dizer aqui mais adiante, lá no artigo 50, sobre as boas práticas de governança, que nós vamos ter que implementar um programa de governança em privacidade que no mínimo demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento de forma abrangente de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. Então, isso é só para te demonstrar que quando você estudar a LGPD, você estará ao mesmo tempo estudando esse tema número 1 do nosso edital. Depois, o segundo tema fala da responsabilidade dos provedores de internet, de sítios de internet, de usuários e de empresas. Do que nós estamos falando? Do Marco Civil da Internet.
Olha aqui o Marco Civil da Internet, que é exatamente a Lei 12.965 de 2014 e que já cuida dessa parte da responsabilidade dos provedores. E aí eu fiz questão de trazer aqui para você, deixa eu pegar aqui para você, a Lei 12.965, só para você ter uma ideia, tá ela aqui para você, tem vários dispositivos, tá vendo aqui, ó? Vários dispositivos revogados por causa da inserção da LGPD, mas ela é bem pequenininha também. Olha lá, ela tem 38 artigos. E aí, falando da responsabilidade dos provedores, você precisa destacar, olha aqui, esses artigos. O artigo 17, o artigo 18, nós estamos tendo, inclusive, enquanto nós estamos conversando aqui, uma discussão sobre a constitucionalidade desse artigo 19, mas a gente vai ter, por exemplo, o porn revenge, ou revenge porn, que fala aqui no artigo 21 do Marco Civil da Internet. Olha o que diz aqui o artigo 21. Ele diz: o provedor de aplicações de internet. Aliás, deixa eu começar aqui do 19, que eu acho que vai fazer muito mais sentido para você. Olha bem, o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ele diz assim, ó: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após uma ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Então, significa dizer o seguinte, que o provedor da internet, ele só vai ser responsabilizado... Cadê você, gente? Deixa eu trazer você aqui para mim. Aqui, pronto, aqui. O provedor de internet, ele só vai ser responsabilizado se notificado ou intimado pela autoridade judiciária a retirar o conteúdo, ele não retirar. Então é o seguinte, o provedor não é controlador do conteúdo. E se o provedor não é controlador do conteúdo, ele não tem que ficar, isso aqui eu vou retirar, isso aqui eu vou permitir. De um modo geral, não. Mas se houver uma publicação ofensiva, por exemplo, na internet, nas redes sociais, então vai ser o quê? Vai ser responsabilidade do provedor, após a ordem judicial específica, retirar. Até aqui tudo bem. Mas a gente tem dois contextos que podem cair na nossa prova, porque eles estão muito diretamente ligados a essa responsabilidade, a partir do artigo 21 do Marco Civil e da jurisprudência do STJ. Vem comigo que eu vou te mostrar. Olha só o que diz aqui o artigo 21. O artigo 21 diz que o provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação sem autorização de seus participantes de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado, quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Então, quando se tratar de conteúdo de nudez ou de ato sexual que foi disponibilizado, se a pessoa que faz parte daquele vídeo não quer que esse vídeo seja divulgado, se a pessoa que está naquela imagem não quer que essa imagem seja divulgada, então ela vai simplesmente
notificar a rede social, notificar o provedor e esse conteúdo tem que ser imediatamente retirado, sob pena de responsabilidade do provedor. Falando disso, eu tenho 2 julgados aqui para te mostrar. Olha só, quais são os 2 julgados que eu tenho aqui para te mostrar. O primeiro está aqui no informativo 723 do STJ e diz o seguinte, preste bem atenção. O informativo diz: direito digital, direito da criança e do adolescente. Responde civilmente por danos morais o provedor de aplicação de internet que, após formalmente comunicado de publicação ofensiva à imagem de menor, se omite na sua exclusão, independentemente de ordem judicial. No caso da criança e do adolescente que tem a sua imagem divulgada, e está dizendo aqui que nesse caso a publicação é ofensiva, não está falando que é nudez, não está falando que é ato sexual, está falando que é uma publicação ofensiva à imagem de menor, o provedor não precisa ser intimado ou notificado judicialmente. Basta que ele seja formalmente comunicado de que há uma publicação ofensiva e ele já tem que retirar essa publicação. Tudo isso por quê? Porque é direito da criança e do adolescente a proteção integral por parte da sociedade, da comunidade, do Estado e da família. Então, dentro desse cenário, o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que o provedor também tem essa responsabilidade e essa proteção integral à criança e ao adolescente. Agora, presta atenção. A gente viu aqui que se tiver uma publicação contendo cena de nudez, contendo cena de ato sexual, a pessoa que faz parte daquele ato, deixa eu pegar aqui, a pessoa que faz parte daquele ato pode notificar a rede social e pedir para retirar. Entretanto, olha esse julgado que fala do artigo 21 do Marco Civil da Internet. Deixa eu pegá-lo aqui para você. Ele diz o seguinte, olha bem, já é o informativo 721 de 13 de dezembro de 2021 e diz o seguinte: não se aplica o Marco Civil da Internet para os casos de divulgação não autorizada de imagens de nudez produzidas, para fins comerciais. Não se aplica o artigo 21 do Marco Civil da Internet para os casos de divulgação não autorizada de imagens de nudez produzidas para fins comerciais. Por quê? Porque uma coisa são as imagens e as cenas de nudez e atos sexuais de caráter privado. Outra é a imagem para fins comerciais. A pessoa foi lá, fez as fotos, fez a propaganda, fez o vídeo. Não, agora eu quero que seja retirado. Não, não quer que seja retirado não. Porque se foi feito para fins comerciais, não se aplica o artigo 21 do Marco Civil da Internet. Tudo isso para te dizer o seguinte: as 2 leis mais importantes que a gente vai estudar pensando em direito digital são essas 2. A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e o Marco Civil da Internet. Só que no nosso edital tem mais coisa. O nosso edital, por exemplo, está falando da quebra do sigilo telemático. A quebra do sigilo telemático é regulada pelo artigo 22 do Marco Civil da Internet. Olha aqui o que é a quebra do sigilo telemático. Aliás, se você me perguntar aqui o que é a quebra do sigilo telemático, é o seguinte: na conta de telefone, a operadora, ela diz para nós qual é todo o relatório das ligações. Não é assim? Você já pegou sua conta para ver? Tem lá todo o histórico das ligações, os horários, os números chamados, o tempo recebido, o tempo das ligações. Todos esses registros telefônicos, eles estão
em posse das empresas de telecomunicações. E eles são armazenados desde o momento em que o contrato é assinado. Aí o que acontece? A mesma coisa com as nossas redes sociais. Você vai lá, faz um cadastro, você baixa um aplicativo de uma das redes sociais e você começa a utilizar as redes sociais. Você tem certamente o WhatsApp, você tem as suas conversas armazenadas. E aí o que acontece? Nesse contexto, as conversas de usuários, mesmo depois de deletados do aparelho celular ou do, como é que eu posso dizer aqui, do computador, né? Muita gente usa o WhatsApp no computador. Esses dados são guardados por essas empresas. Esses são os nossos dados telemáticos. Então, o sigilo telemático abrange todas essas informações que não podem ser disponibilizadas para terceiros, a não ser que haja uma ordem judicial. Então, de novo, você vai estar no Marco Civil da Internet. Aí você vem aqui comigo, eu vou anotar aqui para você no edital. Peraí, que eu vou colocar aqui para você sobre a quebra do sigilo telemático. E aí eu vou colocar... Mas, gente, calma. Deixa eu vir aqui, pronto. Vou colocar aqui para você, então, ó, artigo 22 do Marco Civil, para você lembrar. Pode ser? Artigo 22 do Marco Civil. E aqui eu vou colocar artigos 17 a 21 do Marco Civil. Aí o que diz aqui o artigo 22? O artigo 22 do Marco Civil da Internet vai nos dizer assim: a parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial, cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento dos registros de conexão ou de registro de acesso a aplicações da internet. E aí está dizendo aqui, sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade, fundados indícios da ocorrência do ilícito, justificativa motivada da utilidade desses registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória e o período ao qual se referem os registros. Aí você vai me perguntar assim, professora, mas qual seria a diferença entre quebra de sigilo telemático e interceptação telemática? É que, na verdade, a quebra de sigilo ocorre com as informações e ações do usuário-alvo. E aí a gente vai ter a interceptação para atividades futuras. Então, a quebra do sigilo, eu quero saber o que tem de registro. A interceptação, eu vou interceptar daqui para frente e vou ouvir daqui para frente e vou verificar, vou averiguar daqui para frente para onde essa pessoa está, para quem essa pessoa está ligando, com quem essa pessoa está conversando, que tipo de publicação ela está fazendo, que tipo de monetização ela está fazendo. Então, a quebra de sigilo é para trás e a interceptação é para frente, por exemplo, não é? Depois a gente vai ter aqui o outro assunto clássico, redes sociais, direitos de personalidade e notícias falsas, remoção de conteúdo e direito ao esquecimento. Eu já vou dizer logo para você de uma vez, porque eu não estou aqui para deixar de passar para você conteúdo. Com relação ao direito ao esquecimento, o Supremo Tribunal Federal disse que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. O que seria o direito ao esquecimento? O direito ao esquecimento é o direito que a gente tem de não ser localizado no Google, por exemplo, por determinado ato, por determinada conduta que eu já me arrependo.
ou por fato que de verdade, eu considero hoje um fato irrelevante. Por exemplo, vou contar uma história para vocês aqui. Eu sempre conto essa história porque quem contou foi o juiz de direito daqui do TJDFT, Dr. Márcios. Ele fez um livro que trata do direito ao esquecimento e essa discussão. Olha só, eu vou te contar do começo e aí depois oportunamente eu trago o julgado para você. Essa discussão surgiu com alguns casos emblemáticos, mas um dos casos mais emblemáticos que a gente teve de direito ao esquecimento foi uma situação que na década de 60, 70 aconteceu no Rio de Janeiro um crime escandaloso, como se a gente não tivesse crimes mais ou menos escandalosos, né? Mas era assim, era uma jovem da alta sociedade do Rio de Janeiro que foi violentada e assassinada, Aida Cury, o nome dela. E aí o que acontece? Como era um caso muito de uma personalidade, de uma família muito expressiva na sociedade do Rio de Janeiro, quando passou assim, 1 ano da morte de Aida Cury, aí o que acontecia? O Globo ia lá, publicava, os jornais falavam, a televisão falava, e aquilo reacendia o sofrimento e a exposição daquela família. 2 anos da morte de Aida Cury, 3 anos da morte de Aida Cury, 10 anos da morte de Aida Cury. E começou essa confusão. De modo que a família falou, gente, vocês me expõem todos os anos. Olha só, pra gente é inesquecível, mas eu gostaria que a sociedade esquecesse desse episódio. Cada vez que, por exemplo, né, o Globo publica essa história novamente, tem gente que nem sabia dessa história, mas vai ficar sabendo e vai me expor, vai ficar sabendo e vai reacender esse sofrimento em nós de uma maneira muito mais sensível, mais inflamada. Eu quero ser esquecido, eu quero que esse fato seja esquecido. Entendemos isso? Aí o que acontece? O STF foi julgar a situação. Num primeiro momento, inclusive eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com a Nath, até já falando aqui, olha, já avançando aqui com você para o conteúdo também aqui para advogado, é a mesma história, ó. A gente vai ter aqui de novo, tá vendo, ó? Redes sociais, direitos de personalidade, notícias falsas, né, as chamadas fake news, remoção de conteúdo e direito ao esquecimento. E aí o que acontece? Num primeiro momento, quando o STF julgou, o STF falou o seguinte, olha, o direito ao esquecimento, ele deve ser adotado de maneira intermediária. Como assim? Se o fato é relevante, ele vai ficar nas redes, ele vai ficar no Google, ele vai ficar na internet, porque o fato é relevante para a sociedade. Inclusive, quando os ministros julgaram, eles disseram que o caso da Aida Cury era tão escandaloso que era um fato relevante para o conhecimento da sociedade. Mais ou menos como o assassinato da atriz Daniela Pérez, filha da roteirista Glória Pérez, não é? Só que ela, diferentemente, fez um documentário. E aí, recente, inclusive. Mas o que acontece? A família queria esquecer daquilo. E o STF disse, não, nesse caso não, porque esse fato foi muito relevante. E eu lembro que aí falando, né, do Dr. Márcios, que fez o livro, conversando com a Nath, conversando com outros especialistas em direito constitucional, muitos deles tinham a mesma opinião. Mas parece que esse fato foi relevante para o ministro, que à época também ficou muito impactado com essa notícia e, claro, depois, ano a ano, com a memória de que passava o tempo e o crime não era solucionado. Mas tal como o crime que vitimou a Aida Cury, nós temos tantos outros, infelizmente, que vitimaram inúmeras vítimas, como aqui em Brasília a gente teve um caso, que é o caso da Ana Lídia, que também era uma jovem, que foi violentada, tudo indica que por vários homens, né? E aí a gente teve essa situação aqui também. Fato é que dentro desse cenário, para a família, para os amigos, para as pessoas mais próximas, esse sofrimento é tão importante que eles queriam que isso fosse esquecido e o STF disse não. Quando o fato for irrelevante, aí tudo bem, pode esquecer. Mas se o fato for relevante, a gente não vai retirar das redes. Tudo bem. Esse foi um primeiro entendimento.
Mas depois o STF teve que aprofundar essa discussão e ela chegou a um entendimento, e não faz tanto tempo assim. Direito ao esquecimento é algo bem bom para cair na nossa prova. Eu vou te mostrar aqui que entendeu então que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. Então você precisa ter essa verdade. Foi a tese de repercussão geral, vou anotar aqui para você, tese de repercussão geral. Eu só queria que o meu mouse estivesse mais obediente nesse momento, mas tudo bem. Vamos lá, vou colocar aqui então para você, ó, tema ou tese 786 do STF de repercussão geral. Entendeu o STF? Entendeu o STF, e esse entendimento foi acompanhado pelo STJ, obviamente, né? Entendeu o STF o seguinte, que é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meio de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos do exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas em específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Então você já sabe, se cair uma questão de direito ao esquecimento, a gente já sabe, segundo o STF, segundo o tema 786 do STF, que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. Tudo bem? Eu até me deu aqui agora uma curiosidade. Será que a gente tem já questão sobre direito digital na nossa plataforma do QC que fala sobre direito ao esquecimento? Será que a gente tem? Me causou essa curiosidade. Agora vou pesquisar aqui para nós. Só um instantinho. Quem sabe a gente já tem alguma questão e aí a gente já pode fazer. Olha, do jeito que eu... mas eu pesquisei pela FGV. A FGV só fez 9 questões, né? Deixa eu pesquisar aqui novamente. E aí deixa eu ver se eu localizo aqui alguma questão que fala do direito ao esquecimento. Direito ao esquecimento. Cadastrada como questão de direito digital, não tem. Se eu tirar de direito digital e colocar direito ao esquecimento, sabe quantas questões nós já temos? 90. Por quê? Porque essa questão do direito ao esquecimento, ela alcança o direito constitucional. Tudo bem? Então, nesse sentido, você não tenha dúvida de que a gente vai ter a possibilidade de cair uma questão para nós sobre direito ao esquecimento, que é incompatível com a Constituição. Para além disso, além então do Marco Civil da Internet e da LGPD, a gente vai precisar ver também a Lei 9.609, que é a lei que cuida da propriedade intelectual de programa de computador. Aí nós vamos ter uma lei ainda menor, gente. Ela é bem pequenininha mesmo. Ela tem 16 artigos. Aqui o Marco Civil da Internet são 32 artigos. A Lei 12.737 de 2012, Lei 12.737 de 2012, que dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos, que é a chamada lei que eu falei para você, né?
então a gente vai ter aqui de invadir dispositivo e tal, que é a Carolina Dickmann, ela é bem pequenininha, ela só traz os tipos penais, ela tem três artiguinhos. Três artiguinhos aqui. E depois, a última lei que a gente vai estudar também é a lei que cuida do direito de resposta, a Lei 13.188, que dispõe sobre o direito de resposta. Ela é de 11 de novembro de 2015 e ela é pequenininha também, ela tem 14 artigos. Então, não tenhamos medo. Quando a gente estudar a legislação, a gente necessariamente vai estar estudando os primeiros pontos que a gente acabou de falar aqui, não é? Quais sejam a proteção de dados e o direito de privacidade de informação, a responsabilidade de provedores da internet, sítios da internet, usuários e empresas, quebra do sigilo telemático, redes sociais, direitos de personalidade, fake news e remoção de conteúdo, não é? Bem como o direito ao esquecimento, que não está em lei nenhuma e está no tema 786 do Supremo Tribunal Federal. Só passando aqui rapidamente, para não deixar também aqui quem vai fazer para advogado sem nenhuma atenção, se você pegar aqui, ó, do ponto 5 para baixo, é tudo igual ao cargo de policial legislativo. A única coisa que a gente vai ter para além disso é a Constituição da República e a tecnologia da informação, tema relevantíssimo, aspectos jurídicos e a regulação da internet, que é o Marco Civil, direito autoral online e o domínio de internet e a proteção ao consumidor na sociedade da informação, que é um tema transverso, vamos dizer assim, né, ao direito digital. Tudo bem? Então, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso curso de Direito Digital em preparação para a prova do Senado Federal, sabendo que está tudo muito à mão. A legislação está à mão, a gente tem muita questão para fazer, então não vai ser nem difícil nem impossível, porque você pode, você é capaz. Não tema fazer o concurso do Senado porque é um concurso maravilhoso, porque vai ser um concurso concorridíssimo. Existem vagas e você é capaz de alcançar uma delas. Então, fica aí que a gente volta já já. Oi, pessoal, tudo bem? O pessoal chegou aqui, o pessoal tava falando que pode fazer um Pix para já pagar a coxinha tubaína, né? É, não deixa de ser bom, né, gente? Fazer, mas não, gente, fazer Pix e ficar recebendo Pix em perseguição, ninguém merece, né? Depois deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que direito digital deveria ter nos outros cargos, né? Tem uma pertinência temática, exatamente. E a Cassiane está me perguntando aqui, né? A Cassiane está assim, ué, professora, agora não era aula de processo civil? Era, mas a gente teve que redesignar, tá? Por que que a gente teve que redesignar? Porque com o lançamento também do concurso do Senado, a gente teve que fazer esse ajuste. Mas eu vou até conversar com a minha coordenação para ver se às quintas a gente pode então conciliar e fazer um horário de direito digital e um horário de processo civil. Você me deu uma ótima ideia, porque geralmente os meus dias aqui são as quintas, né? As quintas com a Dreyer. Então eu vou fazer isso, tá bom? Vou pedir aqui para eles para a gente fazer um ajuste na grade, de maneira que eu esteja com vocês, então, tanto com direito digital quanto com o direito civil. Então não sai daí, vou te dar 3 minutinhos de intervalo, vou só buscar uma aguinha ali e a gente volta já já pra gente ver um pouquinho já de direito digital, tá bom? Até já!
Muito bem, meus queridos. Então vamos prosseguir. Vamos fazer primeiro um panorama do direito digital na jurisprudência. E depois disso, eu vou passando com você cada um dos pontos do nosso edital, claro, fazendo exercícios relativos a cada assunto. Mas o primeiro panorama que eu quero trazer é exatamente esse da jurisprudência, porque a jurisprudência revela essa aplicação da legislação. Então, só para se ter uma ideia, nesse primeiro panorama, olha só, esse recurso especial aqui, recurso especial 1.300.161 do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte, olha bem, falando da proteção do consumidor, lembra que eu estou falando disso porque tá bem aqui, olha, por exemplo, para advogado, olha bem, a proteção ao consumidor na sociedade da informação. Tá bem aqui para o cargo de policial legislativo que a gente vai ter a proteção de dados, a gente vai ter a responsabilidade dos provedores. Então, falando disso, diz aqui o STJ, por exemplo, a exploração comercial da internet sujeita às relações de consumo daí advindas à Lei 8.078 de 1990. Que lei é essa? O Código de Defesa do Consumidor. Mas, gente, raciocina aqui comigo. Quando a gente fala do Código de Defesa do Consumidor, a gente está falando de uma lei de 1990. Eu não lembro se em 1990 a gente já tinha, por exemplo, o telefone celular. De verdade, eu não lembro. Mas eu tenho como dizer para você que hoje a gente tem, obviamente, uma forma de negociar muito mais veloz e muito mais eletrônica do que era lá em 1990. O CDC, por mais bem redigido e bem elaborado que tenha sido o texto, ele não consegue contemplar, por exemplo, as normas de consumo que acontecem via eletrônica. Ele tem um artigo 49, que diz o seguinte, que quando o consumidor adquire um produto fora do estabelecimento pode ser pela internet? Pode, mas pode ser também pela revistinha. Pode ser também pela pessoa que bate na porta da nossa casa para vender alguma coisa. Isso é fora do estabelecimento. E fora do estabelecimento a gente é muito mais vulnerável. E aí ele diz o seguinte, que o consumidor que adquire um produto fora do estabelecimento tem o direito de, ao chegar esse produto à sua residência, desfazer dele, devolver, mesmo que não haja defeito, quase que dizendo assim, não era isso que eu queria. E se não era isso que eu queria, então eu quero agora devolver esse produto. Inclusive, tinha uma discussão com relação ao frete, porque veja, vamos pensar, comprei um produto num site qualquer na internet. Aí eu vou pagar pelo produto e o frete para chegar na minha casa. Aí depois que eu pago o produto e o frete para chegar na minha casa, o produto chega e fala, não era isso aqui não, gente, não gostei, não era esse tamanho, não cabe em mim, não era bem essa cor, enfim, gente, não era isso. E se não era isso, eu quero agora devolver, mesmo sem defeito. Eu tenho o direito de devolver? Tenho. Qual é o prazo? Eu tenho um prazo de reflexão de 7 dias corridos, contados a partir da chegada do produto, para me arrepender, para pensar, para devolver. Aí a pergunta é, quando eu devolvo, eu tenho que pagar um frete de estorno. Eu estou devolvendo, eu vou ter direito a receber de volta e ser ressarcida só do valor do produto mais o frete de envio para mim, ou do valor do produto mais o frete de envio e o frete de estorno. A gente teve muita discussão sobre isso no STJ. E aí o STJ falou, não. Inicialmente até havia um entendimento minoritário que dizia, não, se o consumidor quer devolver, ele tem que ser responsável por pagar esse frete de estorno. Senão, a gente já tem um consumismo desenfreado. Vai se tornar um consumismo irresponsável. E tinha ministro que entendia assim. Só que o entendimento majoritário é, não. O legislador não disse isso. O legislador disse no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor que se o consumidor exercer seu direito de arrependimento dentro do prazo de reflexão, ele tem direito à devolução de todos os valores eventualmente pagos para a aquisição daquele produto.
Isso quer dizer frete de envio e frete de estorno. Então, falando disso, é que a gente pode continuar a estudar aqui essa disciplina. E aí continua. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo mediante remuneração contido no parágrafo 3º, parágrafo 2º do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor. Exemplo, hoje você não paga mais para ter uma conta de e-mail, mas já houve esse tempo, não é? Que a gente pagava para ter uma conta de e-mail. Hoje você não paga mais para isso. Só que o fato de o serviço prestado pelo provedor do serviço de internet ser gratuito não desvirtua que quando você tem uma conta de e-mail, você está diante de uma relação de consumo. E aí vale dizer a continuação aqui. O provedor do e-mail, ou seja, o provedor do correio eletrônico, é uma espécie do gênero provedor de conteúdo. Guarda essa expressão. Pois propicia o envio de mensagens aos destinatários indicados pelos usuários, incluindo a possibilidade de anexar arquivos de texto, som e imagem. Então, o Gmail, o Hotmail, o Yahoo são provedores de conteúdo. Por quê? Porque são provedores de correio eletrônico. E vale dizer a você, já te antecipando um ponto importante aqui. Esse nosso endereço eletrônico é o endereço que a gente declara, certo? Certo. O que pode acontecer se a gente declarar e cadastrar em base de dados, como por exemplo, do Poder Judiciário ou da Receita Federal? Esse é o nosso domicílio judicial eletrônico. E aí, o artigo 246 do Código de Processo Civil vai nos ensinar que a gente tem a possibilidade de pedir a citação do réu, preferencialmente por meio eletrônico, no endereço eletrônico indicado pelo próprio citando. Então, por exemplo, eu tenho o meu e-mail. Aí esse meu e-mail eu cadastrei num determinado processo que eu participei, foi para a base de dados do Poder Judiciário. E aí se foi para a base de dados do Poder Judiciário que conversa com o CNJ, então esse meu endereço eletrônico está na plataforma do CNJ, por exemplo. Se você precisasse, não vai, né? Mas se você precisasse ajuizar uma ação contra mim, você buscaria lá na base de dados e diria, a própria Patrícia disse que o endereço eletrônico dela é esse. Então, em vez de mandar um oficial de justiça bater na porta da minha casa, talvez eu não esteja, ele faz tão somente uma citação eletrônica. O meu e-mail está no celular, está na palma da mão. Então, se o meu e-mail está na palma da mão, aí você fala, mas eu não vou estar em Brasília nesse dia. A audiência é em Brasília, não vou estar em Brasília nesse dia. A audiência pode ser por videoconferência. E aí a gente tem um processo que é eletrônico, eficiente e que resguarda do mesmo jeito o sigilo desses dados, caso, por exemplo, o processo esteja em segredo de justiça. Tá vendo aí o direito digital acontecendo dentro do processo e dentro das relações de consumo? Aí continua aqui. Então, o provedor de correio eletrônico é uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois propicia o envio de mensagens aos destinatários indicados pelos usuários, incluindo a possibilidade de anexar arquivos de texto, som e imagem. Então, a fiscalização prévia pelo provedor de correio eletrônico do conteúdo das mensagens enviadas por cada usuário não é uma atividade intrínseca ao serviço prestado, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do artigo 14, o site que não examina e filtra dados e imagens encaminhados. Isso não é responsabilidade do provedor do e-mail, isso é responsabilidade de quem envia.
Concorda comigo? É isso que está dizendo aqui o STJ. Então, se você recebeu uma infinidade de e-mails de uma determinada empresa com conteúdo ofensivo, você não tem que responsabilizar o provedor de conteúdo e nem pedir essa responsabilidade porque o STJ está dizendo que não cabe. Isso não é obrigação do provedor de conteúdo, ou seja, não é obrigação do provedor do e-mail. Isso é responsabilidade do remetente, entendeu? De sorte que continua o STJ a nos ensinar aqui. O dano moral decorrente de mensagens de conteúdo ofensivo enviadas pelo usuário via e-mail não se constitui risco inerente a atividade dos provedores de correio eletrônico. O que é isso, gente? É aqui que vocês têm que estar? Pronto. Diz aqui, o dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo enviadas pelo usuário via e-mail não constitui risco inerente à atividade dos provedores de correio eletrônico, de modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no artigo 27, parágrafo único do Código Civil. Então, se cair na nossa prova que o provedor do conteúdo ou o provedor do e-mail pode ser responsabilizado quando um determinado usuário envia para outro mensagens de conteúdo ofensivo, não pode ser responsabilizado. Se perguntar na nossa prova se, por exemplo, esse provedor de conteúdo, deixa eu pegar aqui meu mouse aqui, pronto. Se perguntar, por exemplo, se esse provedor de conteúdo é um fornecedor de serviço de consumo, mesmo não recebendo nada por isso, tá certo? Tá certo. Mas tem responsabilidade objetiva? Não. Tem obrigação de fiscalizar o conteúdo? Não. Até porque invadiria a nossa privacidade. Não é verdade? Então, continua aqui o STJ a dizer. Cadê? Deixa eu trazer aqui você para o nosso julgado. E aí ele diz o seguinte: ao ser comunicado, aí é diferente. Ao ser comunicado de que determinada mensagem possui conteúdo ilícito, deve o provedor de correio eletrônico agir de forma enérgica, suspendendo a respectiva conta de e-mail, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano em virtude da omissão praticada. Mas aí é o que a gente viu no bloco anterior. A gente está falando aqui do quê? Dos artigos 19 e 21 do Marco Civil da Internet. Tem que ser comunicado. Aí tudo bem, foi comunicado, vai agir de forma enérgica, vai tirar a publicação. Nesse caso aqui, vai fazer o quê? Vai suspender a respectiva conta de e-mail, sob pena, aí sim, depois de comunicado, de ser responsabilizado solidariamente. Não tem o dever de fiscalizar, mas uma vez comunicado, tem que tomar providência. Ao oferecer um serviço por meio do qual se possibilita que os usuários externem livremente a sua opinião, deve o provedor de conteúdo ter o cuidado de propiciar meios. Deve o provedor de conteúdo ter o cuidado de propiciar meios para que se possa identificar cada um desses usuários, coibindo o anonimato e atribuindo a cada manifestação uma autoria certa e determinada. Olha a LGPD aí. Quando a gente abre uma conta de e-mail, num Gmail, por exemplo, a gente oferece dados pessoais.
esse tratamento dos dados pessoais, ele é feito para que se possa identificar quem é o indivíduo titular daquela conta, mas não para divulgar para terceiros. Mas o Gmail, por exemplo, né, falando do Gmail, o Gmail tem que ter alguns dos nossos dados para identificar quem é a pessoa que está mandando esses e-mails, quem é o destinatário, quem é o remetente, quais são os dados desse remetente. E aí a gente está falando do quê? Do tratamento dos dados pessoais que a gente fornece. Daí a necessidade muitas vezes da gente colocar o número de celular, da gente colocar o número de CPF, da gente colocar eventualmente um outro dado que seja relevante para a nossa identificação. Sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, deve este adotar as providências que, conforme as circunstâncias específicas de cada caso, estiverem ao seu alcance para a individualização dos usuários. Agora preste atenção aqui, sob pena não é de responsabilidade objetiva, mas de responsabilidade subjetiva pela culpa in omitendo, ou seja, por ter omitido dados ou por ter deixado de exigir, né, esses dados do remetente. Qual é a diferença entre responsabilidade objetiva e subjetiva? Na responsabilidade subjetiva, nós vamos ter que identificar na conduta do agente que causa o dano, dolo ou culpa. Nesse caso, se o provedor de conteúdo não extrai ou não obtém dados relevantes para a identificação dos usuários, aí a responsabilidade não é aquela que independe de dolo ou culpa, é uma responsabilidade por culpa, por ter se omitido na hora de obter esses dados pessoais para a identificação dos usuários. E aí continua aqui o STJ. Por mais que se intitule um site de seguro, a internet sempre estará sujeita à ação de hackers que invariavelmente conseguem contornar as barreiras que gerenciam o acesso a dados e informações. Assim, a impossibilidade de identificação da pessoa responsável pelo envio de mensagem ofensiva não caracteriza necessariamente defeito na prestação do serviço de provedoria de e-mail, não se podendo tomar por legítima a expectativa da vítima enquanto consumidora de que a segurança imputada a esse serviço implicaria a existência de meios de individualizar todos os usuários que diariamente encaminham milhões de e-mails. Então, não se podendo tomar por legítima a expectativa da vítima enquanto consumidora de que a segurança imputada a esse serviço implicaria a existência de meios de individualizar todos os usuários que diariamente encaminham milhões de e-mails. Mesmo não se exigindo ou registrando os dados pessoais dos usuários do Hotmail, a Microsoft mantém um meio suficientemente eficaz de rastreamento desses usuários, que permite localizar o seu provedor de acesso, esse sim com recursos para, em tese, identificar o IP do usuário, que é uma medida de segurança que corresponde à diligência média esperada de um provedor de correio eletrônico. Então, só para se ter uma ideia de que, se, por exemplo, alguém que tem uma conta no Hotmail enviar para você conteúdos ofensivos por meio de correio eletrônico, você pode sim notificar a Microsoft, mostrar quais são esses conteúdos ofensivos e pedir então, obviamente, a suspensão dessa conta. E aí a Microsoft tem que agir de maneira enérgica, mas precisa saber também de quem é essa conta. A gente precisa ter esses dados dos usuários, sob pena de responsabilização da Microsoft por culpa in
omitendo, ou seja, pela responsabilidade subjetiva por ter se omitido na obtenção dos dados. De toda sorte, a responsabilidade dos provedores, de um modo geral, caso não seja essa hipótese de omissão, é uma responsabilidade objetiva quando não se suspende, por exemplo, a conta, porque aí independe de dolo ou culpa. Estamos diante de uma relação de consumo. Não cabe à Microsoft, à Google, fazer verificação do conteúdo dentro do e-mail. Não é atividade fiscalizatória do provedor de conteúdo, que mesmo não recebendo por isso, está diante de uma relação de consumo, sendo fornecedor de um serviço. Entendemos isso? Então a gente acabou de ver aqui um julgado bem importante, bem relevante sobre a atividade do provedor de conteúdo. O outro eu já mostrei para você, é esse aqui que fala que responde civilmente por danos morais o provedor de aplicação de internet que, após formalmente comunicado de publicação ofensiva à imagem de menor, se omite na sua exclusão, independentemente de ordem judicial. Nesse caso, porque nós estamos diante da necessidade da proteção integral da criança e do adolescente. Então, vai dizer aqui o STJ que, para atender ao princípio da proteção integral consagrado no direito infanto-juvenil, é dever do provedor de aplicação na rede mundial de computadores proceder à retirada de conteúdo envolvendo menor de idade, relacionado à acusação de que seu genitor havia praticado crimes de natureza sexual logo após ser formalmente comunicado da publicação ofensiva, e olha aí, independentemente de ordem judicial. Independentemente de ordem judicial. Então, apesar do artigo 19 dispor que o provedor somente seria responsável em razão de publicação gerada por terceiro se descumprir a ordem judicial, determinando as providências necessárias para cessar a exibição do conteúdo ofensivo, afigura-se insuficiente a sua aplicação isolada. Referida norma, interpretada à luz do artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que diz o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que é possível pleitear indenização por dano material, dano moral, né? Aí vai dizer aqui que, então, interpretada à luz do artigo 5º, inciso 10 da Constituição, não se impede a responsabilização do provedor de serviços por outras formas de atos ilícitos que não se limitam ao descumprimento da ordem judicial a que se refere o dispositivo da lei especial. Presta atenção nisso aqui, a gente precisa dessa compreensão, porque enquanto acontece a nossa prova, olha o que está dizendo aqui o STJ. A constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet será ainda decidida pelo Supremo, conforme o tema 987 do STF, que reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada sem determinar a suspensão dos processos em curso. Então, pode ser que daqui até a data da nossa prova a gente tenha algum julgado que trate da constitucionalidade do artigo 19, que é o artigo que a gente acabou de falar do Marco Civil da Internet. Depois a gente já falou também do artigo 21, né, que fala que se a imagem é de nudez ou ato sexual de caráter privado, aquele que está na imagem ou no vídeo, se quiser pedir para que seja retirado, basta notificar o provedor de conteúdo. Agora, se for para fins comerciais, sinto muito, não vai ter como. Mas tem um outro muito legal aqui, que é para a gente coletar esses dados. Olha o que diz aqui, deixa eu buscar para você mais uma vez. Olha o que diz aqui, o informativo 721 de 13 de dezembro. O provedor da internet deve manter armazenados os registros relativos ao patrocínio de links em serviços de busca pelo período de 6 meses contados
do fim do patrocínio, né? Claro, e não da data da contratação. E por que que o provedor de internet deve manter armazenados esses dados? Porque a gente precisa identificar se houve alguma violação. E se tiver havido alguma violação, o que que a gente vai fazer? A gente vai buscar, então, como eu posso dizer aqui, a gente vai buscar essa responsabilização exatamente dessas empresas, né, que colocaram alguma publicação, algum anúncio nesses serviços de busca, como por exemplo, o famosíssimo Google. Tudo bem? Tranquilos? Então, perfeito. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma pausa. E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai ponto por ponto do nosso edital. Tudo bem? Por quê? Porque a gente viu aqui, num panorama geral, o que a gente precisa estudar, como a gente precisa estudar e como isso vai ser aplicado. Para além disso, eu já quero que você selecione essas legislações que a gente acabou de colocar aqui no edital. A gente pode até começar pelas menores, né? De repente a gente já começa pelas menores, porque aí a gente já tica e já resolve boa parte do nosso problema. E aí a gente vai concentrar sempre os nossos estudos no Marco Civil da Internet e na LGPD, tá bom? Espero que você tenha gostado desse nosso primeiro bate-papo, que tenha sido produtivo, que tenha sido proveitoso e a gente se vê muito em breve. Um beijo muito carinhoso para você e até a próxima. Tchau! Oi, meus queridos, tudo bem? Quero, antes de mais nada, agradecer a presença de todos. Espero que tenha sido leve. Essa é a ideia, que o direito digital, que o estudo do direito digital seja leve, seja agradável. Por isso que eu já fui trazendo para você a aplicação prática do direito digital, de acordo com aquilo que está no nosso conteúdo. E aí, a partir do nosso próximo encontro, que já está marcado para quinta-feira que vem, eu só vou ajustar o horário, porque como a gente tem ainda a demanda do processo civil e a gente tem a demanda, além do processo civil, da ética e do Estatuto da Advocacia, a gente vai ter que fazer aí uma conciliação de horários, tá? Então fica ligadinho, mas quinta-feira a gente tem aula. Quinta-feira a gente vai ter aula de Direito Digital, tá bom? Então espero que tenha sido leve, proveitoso, agradável e a gente se vê na próxima quinta. Beijo muito carinhoso. Até a próxima. Tchau.